E aí galera, beleza? Queria mostrar para vocês uma bike que eu testei esses dias, fazendo um review dela. Eu fiquei com ela por 3 dias, fiz uns 4 pedais nela, na terra e no asfalto, que é essa aqui, ó. É a Crio, da Specialized. Ela tá aqui até ligada na tomada ainda, tá carregando. É uma bicicleta que vem aqui com roda de carbono, ela é toda em carbono. E a diferença dela é essa aqui, ó. Tem um motor, né? Então, que ela é uma bike assistida. Então ela não é uma bicicleta elétrica, vamos pensar assim. Você precisa pedalar e precisa fazer força. Ela tá com esse grupo XT, né? Ela tem uma coroa só na frente. Ela tá com um grupo Shimano, né? Então é isso aí. Vou falar um pouquinho da bicicleta para vocês. Então é assim, a bicicleta ela vem com um aplicativo que você instala no seu celular, que é esse aqui, ó, chama Mission Control, e aí você configura ela. Então não é simplesmente você ter uma bicicleta que te ajuda o tempo todo, de qualquer forma. Você precisa configurar ela. Ela tem aqui um painel que você, deixa eu tirar ela do carregador primeiro, ela não vai ligar. Ela tem um painel aqui que mostra qual que é a carga dela, né? Então aqui, por exemplo, no caso ela está com a bateria no full, né? Na carga total. E aqui você pode utilizar a programação dela aqui nesse painelzinho mesmo. Ela tem 3 modos de full nela, que são esses aqui, ó. Eu posso colocar aqui que ela está com tudo preenchido, ela está fazendo a máxima ajuda dela. Você pode apertar novamente, ela fica só com uma luzinha acesa e ela está com a ajuda menor, vamos pensar assim, a menor ajuda que ela tem. Eu diria que nesse ponto aqui, ela praticamente ajuda a compensar o peso dela, porque essa bicicleta, ela pesa em torno de 13 quilos, né? Ela não é uma bicicleta elétrica pesada, aliás, a Specialized diz que ela é a mais leve da categoria. Então ela é uma bicicleta que ela é mais pesada, mas ela é mais ou menos o peso de uma mountain bike de alumínio, só que ela te ajuda. E uma coisa interessante é o seguinte, o peso dela está concentrado aqui embaixo, e nesse down tube aqui, que é mais grosso do que o normal, onde estão as baterias. As baterias estão aqui dentro desse down tube, que é mais grosso do que o normal. O resto é uma bicicleta como qualquer outra que você já viu, uma gravel. Eu tenho uma gravel, uma Diverge, e a geometria ela é idêntica à da Diverge. Mas voltando aqui, então quando ela está nesse modo aqui, ela tem uma ajuda bem pequena mesmo, você não percebe que ela está te ajudando. Quando você utiliza esse modo 2 aqui, você percebe a ajuda, principalmente nas subidas, né? Ela ajuda bastante, mas ela não ajuda tanto ao ponto de você virar um atleta de elite. Ela vai te colocar num auxílio que é bem interessante, bem gostoso, principalmente em subidas. Em baixas velocidades você sente bastante diferente. E nesse modo aqui cheio, que é chamado de turbo, né, ela fica realmente muito brava, ela fica muito forte, mas aí você vai ter um consumo de bateria muito alto, né, e a autonomia vai ficar bastante comprometida. Eu vou falar um pouquinho sobre a autonomia depois, né? Então essa bicicleta aqui ela veio com o câmbio Shimano eletrônico, né? Ela veio com, então aqui o câmbio traseiro é um XT, né? Também obviamente eletrônico, né? Um cassete bem grande. Eu vou confessar para vocês que durante todo o tempo que eu tive com essa bicicleta, eu não usei praticamente as 2 últimas hora nenhuma, né? Porque ela estava sempre com bateria. E a hora que acabou a bateria dela, que ela estava comigo, eu já estava no plano. Então você faz um gerenciamento, né? De como você quer usar a bateria, e a hora que você vê que está acabando, que você ainda tem muito caminho para voltar, você pode mexer na configuração da bateria dela.
Essa bicicleta, ela é uma gravel, né? Ela anda bem no asfalto, obviamente, e eu recebi ela com essa configuração desse pneu. É um pneu de ciclocross e é um pneu 47 milímetros, 700 por 47. É um pneu bem grosso, atrapalha bastante o desempenho dela no asfalto, mas em compensação eu andei com ela na terra, no cascalho, e ela tem um desempenho no cascalho. Eu coloquei uma pressão mais baixa nesses pneus, eles estão tubeless, e eu coloquei em torno de 25 libras, 24 na frente, 25 atrás, e ela é simplesmente espetacular. Eu deixei ela até suja para vocês verem que realmente eu andei com ela na terra, num terreno bastante, estava até um pouco úmido em alguns lugares, e ela tem um desempenho na terra incrível. Eu estava fazendo média de 35, 40 km por hora no plano, né? Até mais, se você forçar, né? Eu não estava forçando muito, e você faz aí médias bastante altas na terra. Na subida ela ajuda muito, né? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o aplicativo que vem na Specialized, que é esse Mission Control, onde você configura as opções do aplicativo. Aqui eu vou mostrar para vocês o movimento central, né, onde nós temos aqui o motor dela. Aqui, ó. Esse é o motor, é um movimento central bem mais robusto, né? Aqui a gente tem o plug da tomada para carregar ela, né? Então a diferença dela é esse miolo aqui do movimento central bem mais largo e o pé de vela conectado diretamente no motor. E uma coisa interessante é que 2 vezes que eu estava pedalando com ela, ela acabou a bateria. Eu, sim, quis que acabasse a bateria, usei ela numa condição muito forte e ela acabou a bateria comigo, faltando 3, 4 km para a chegada. E aí você pedala ela, normalmente ela não fica uma bicicleta pesada. Eu não pedalei ela em subidas sem motor. Mas no plano você consegue segurar aí 40 km por hora nela, até com alguma tranquilidade. Olha que legal que é o sistema. Como é que funciona o auxílio dela? Olha só, eu vou girar o pé de vela, olha só, olha que legal. O pé de vela gira sem que a coroa gire, eles são independentes, tá vendo? Ela tem sensores aqui que indicam qual é a posição da pedalada. Então o que acontece? Quando você está pedalando, eu comecei a reparar que em alguns momentos a coroa estava girando mais rápido do que o pé de vela. Ou seja, quando ela está te auxiliando, ela consegue girar a coroa. Você tá girando o pé de vela e ela vai estar girando a coroa um pouco mais rápido, dependendo do nível de auxílio que você configura. Então é muito interessante esse sistema, que dá uma naturalidade, porque você sente que você está pedalando uma bicicleta. Então você não sente que você está numa moto. Algumas pessoas podem achar que isso aqui é uma configuração de um veículo automotor, mas se você não pedalar, ela simplesmente não vai fazer nada. Se você parar de pedalar, a coroa para imediatamente. Ela não continua fazendo força se você não fizer força. E o sistema dela é o seguinte, de acordo com a configuração que você tem, ela vai fazer mais ou menos força, mas sempre ela só faz força se você fizer. Se você não fizer uma mínima força, ela não vai te ajudar em absolutamente nada. Então você tem que pedalar, e você tem que pedalar forte, senão ela não vai fazer, não vai te ajudar. Uma outra coisa muito legal nessa bicicleta é o sistema de suspensão que ela tem aqui acima, aqui no garfo, no final do garfo dela, né? Que é conhecido como Future Shock.
Essa versão é a versão mais atualizada do Future Shock. Olha como é que ela está suja. Eu realmente andei com ela para valer na terra mesmo e para mim ela teve um desempenho soberbo na terra. Como é que funciona o Future Shock? Então, o Future Shock, primeiro ele tem uma graduação aqui, essa versão, que você pode colocar ele no mais macio ou no mais duro. Então, quando você coloca no mais duro, ela está completamente travada. Eu posso forçar aqui que não acontece nada. E aí, durante o pedal, de acordo com vamos supor que você está no asfalto e passa por um local que tem um asfalto muito ruim ou começa a encontrar terra, você pode mudar a configuração dela, que eu vou colocar no mais macio, para que vocês possam ver o movimento da suspensão. Eu vou, ó, dá para ver aqui que ela tem um movimento aqui, tá vendo? Eu não consigo abaixar muito, a posição aqui da filmagem não ajuda muito, mas vocês podem ver que esse sistema, para que ele serve? A minha Gravel também tem esse sistema. Ele não é um sistema de amortecimento como funciona o amortecimento de uma mountain bike. Ele é um sistema que reduz drasticamente a vibração do ciclista quando ele está segurando no guidão. Então você está passando um terreno bastante acidentado e ela está protegendo seus braços, seus ombros dessa vibração mais forte. A bicicleta aguenta uma quantidade de pancada muito grande. Tanto a minha Gravel quanto essa bicicleta aqui tem um comportamento bastante interessante. Obviamente que você tem que usar uma pressão dos pneus ideais, né? Pneus ideais também. Esse pneu aqui, eu diria que ele não é o melhor pneu para você usar em terra. Ele é um pneu de ciclocross, é um pneu até serve, ele até funcionou muito bem quando eu andei com ele, mas ele é um pneu que não é tão adequado quanto o pneu de gravel mesmo, ou obviamente você vai andar no asfalto com ela, seria ideal você ter um pneu de asfalto, uma medida 28, uma medida 30, que ela vai ter um desempenho muito melhor, né? Então, recomendo que você mais ou menos ou tenha 2 pares de roda ou possa trocar eventualmente se você quiser uma bicicleta mais especializada, né, com maior poder aí de desempenho, se for o caso. Se não, uma configuração de um pneu, esse aqui é 47, eu acho que eu uso 42, e eu acho que o 42 é uma configuração muito boa para essa bicicleta, porque é um pneu que vai andar bem na terra e vai andar também bem no asfalto. O 47 eu senti que ele segura a bicicleta bastante e ela perde um pouco desse desempenho máximo. Quando a gente coloca muita velocidade, eu senti que estava bem difícil de segurar a bicicleta. Bom, vamos falar um pouco agora sobre desempenho máximo dela. Essa bicicleta ela tem uma ajuda, qualquer modo que você colocar, ela tem uma ajuda muito boa em situações, por exemplo, de subida, falso plano, onde as velocidades não são muito altas. Então, onde o pessoal sobe, um ciclista bem treinado, consegue subir a 30 por hora, ela vai conseguir segurar 35, 38 km por hora, sem que você exploda seu motor, porque não pensem que você não vai fazer força. Eu fiz um treino hoje com um pessoal muito forte aqui de Uberlândia, normalmente eu não consigo andar com eles, e eu consegui andar com eles, mas meu coração estava 180, 185 o tempo todo, porque você realmente tem que fazer força, não é uma bicicleta que simplesmente vai te levar, você tem que fazer bastante força, e só que aí que tá, quanto mais força você coloca, mais ela te ajuda. Depois eu vou mostrar, como eu falei para vocês, alguns prints aí do software dela de controle de potência. Mas hoje, por exemplo, eu usei ela com 50% de assistência. Teoricamente, ela estava me ajudando ela estava aumentando em 50% a minha força. Então eu estava, por exemplo, fazendo 200 watts, ela coloca mais 100. Então quando eu coloco 100, ela coloca mais 50, ou seja, ela estava melhorando o meu desempenho em 50%. Isso não é uma coisa absoluta, não é o tempo todo que ela faz isso. Ela faz isso perfeitamente até 40 km por hora
ela te ajuda, você sente que a bicicleta está te ajudando muito, mas quando você tenta passar 45, 50 km por hora, ela não consegue te ajudar tanto. Eu não sei porquê, qual é o motivo disso, mas em alta velocidade mesmo, no plano 45, 46, eu senti que eu estava fazendo a maior parte da força, que ela não estava conseguindo me ajudar muito, mas estava ajudando, mas não muito, porque o meu coração estava indo a 180, 190 para acompanhar esse pessoal em altíssimas velocidades. Mas nas subidas ela é simplesmente incrível. É uma bicicleta que você acompanha qualquer ciclista de altíssimo nível, sem se esforçar muito. Ela realmente ajuda você na subida e no falso plano. Mas no plano puro, em alta velocidade, quando igual hoje teve alguns ataques, eu cheguei a pingar do pelotão, mas aí, como ela mantém esse 45, você consegue pedalando com força, segurar essa velocidade por muito tempo, o pessoal deu meio que uma diminuída lá, rolou alguns ataques, e aí eu consegui alcançar o pessoal. Eu fazendo bastante força, eu tive que fazer muita força nesse momento, estava no plano, e aí depois começou uma ondulação, subidas e descidas, aí se você consegue se manter no pelotão com maior facilidade. A questão de autonomia dela é um assunto bastante importante, porque a bateria ela tem é igual um celular, uma capacidade limitada. Se você colocar o celular para passar vídeo o tempo todo ou jogar jogos, a bateria dele dura menos do que ele ficar só em stand-by, por exemplo. Então essa bicicleta, se você colocar ela no turbo, a autonomia dela, pelo que eu andei e a força que eu consigo, porque quando eu consigo gerar muita força, ela vai fazer muita força também. Quanto mais força você consegue, mais ela vai desempenhar e mais ela vai fazer força. Então eu consegui fazer com ela no turbo alguma coisa próxima aí de uns 50 quilômetros, mas assim, na pau mesmo, com muita velocidade. Esse treino de hoje com o pessoal, eu coloquei ela em 50%, então ela não estava no turbo, ela não estava na potência máxima, e ela dá mais ou menos uns 65 quilômetros, acredito que ela aguenta nessa condição assim, eu estava também dando tudo, e pelas contas que eu fiz, ela com 25, 30% de auxílio, que ela fica uma delícia de andar, ela deve dar em torno de 100 km. Se você quiser mais do que isso, aí a Specialized tem uma bateria adicional que fica aqui no suporte cana-manhola, que é aqui. Aqui tem suporte para duas cana-manholas aqui. Na verdade, ela se não me engano, dá para colocar mais, as gravels têm essa condição, mas aqui eu estava usando uma só, e aqui você pode usar ou outro suporte cana-manhola aqui, ou você pode colocar aqui uma bateria extra, e aí ela vai ter uma autonomia, se não me engano, 60% maior do que o que tem aqui, que já é um absurdo. Então, se você for fazer um pedal muito longo e quiser alta performance ou acompanhar um pessoal muito forte, aí você vai conseguir fazer isso utilizando essa bateria adicional. Eu acho que, assim, para o meu tipo de uso, eu poderia usar ela bem com 30% de auxílio e pedalar com um grupo forte, né, um pedal mais longo, se não tivesse muita subida. Se tiver muita subida, eu pelo menos preciso de mais auxílio. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre os pontos fortes que eu achei dessa bicicleta. O ponto mais legal dela é essa capacidade de você mudar o quanto ela te ajuda. Eu achei sensacional poder selecionar se você quer 20% a mais de força, se você quer 50% a mais de força, ou se você quer até 100% a mais de força. Ela aceita no máximo dobrar a força que você faz. Por que eu achei super legal? Porque eu posso, por exemplo, ir para um local que eu vou treinar, aquecendo, colocando ela, por exemplo, com 30%, 40%. Chego lá, eu vou fazer intervalado, por exemplo, eu posso colocá-la com 10% ou com 0%. Fazer um treino intervalado, por exemplo, e depois voltar com ela me ajudando 70%, 100% para eu fazer um giro leve para me recuperar. Então, essa questão, eu posso, por exemplo, hoje eu estou a fim de fazer só um recover,
mas eu quero pedalar com um grupo. Coloca lá com 75%, vai com o pessoal, você não vai fazer praticamente força nenhuma. Eu vou dizer que ela, quando está com 100% de auxílio, é um pedal assim, para mim, é sem graça, porque ela ajuda tanto que você parece que você é um meio passageiro ali, que você faz pouca força e ela faz muita força. E aí eu achei, assim, é legal para você tentar bater um tempo aí de alguém muito forte e tal, mas sinceramente, isso é uma coisa que não me atraiu muito, botar ela no 100%. Eu achei que ela não ficou divertida quanto colocar no 50% ou no 30%, 40% de auxílio. Esse eu acho que é um ponto muito forte dela, muito forte, essa capacidade de você conseguir configurar isso facilmente no aplicativo ou usando aquelas configurações da bicicleta, mas eu gostei muito de mexer nisso no aplicativo, poder fazer isso em 1 segundo ali, você abre o aplicativo e tal e mexe nas configurações dela bem rapidamente. Eu achei isso muito legal na bicicleta. E outro ponto forte é que ela é uma bicicleta. Então você sente que você está pedalando uma bicicleta, ela em hora nenhuma ela arranca, ela não é capaz de fazer ataques. Por exemplo, se você quiser, eu vou atacar o pelotão e vou bater aqui, ela não faz isso, você tem que fazer. Se você quiser bater, você vai ter que pedalar e bater e fazer a força para largar o pelotão para trás. Ela não te ajuda nesse tipo de coisa. Ela tem uma aceleração constante de acordo com a sua pedalada, a sua força. Ela só vai te dar um suporte nesse tipo de coisa. Então, e o centro de gravidade dela é muito baixo, então ela faz curva, apesar de ser uma bicicleta um pouco mais pesada, faz curvas igual qualquer outra bicicleta. Lógico que esse pneu aqui não ajuda muito ela a fazer curva no asfalto, mas na terra ela é uma delícia. Eu achei ela muito estável, a frente muito firme, em cascalho, em areião. Areião ela passa por cima porque ela tem muita força, então aquela resistência do areião você não sente, ela te ajuda ali naquele momento e você passa no areião como se não tivesse areião. Eu achei sensacional. A minha Gravel eu sofro com ela no areião, mas essa bicicleta aqui no areião, ela vai aquele areião bem, bem fofo mesmo, ela passa por cima, que é uma maravilha. Então, pontos fortes, eu acredito que são esses. Bom, agora vamos falar então dos pontos fracos que eu achei dessa bicicleta. São poucos e para algumas pessoas eles nem vão ser importantes. Para mim, o ponto fraco número 1 dela é a questão da velocidade máxima dela. Para mim, né? Muitas pessoas não vão querer isso. Eu senti que a partir de 45 km por hora, então, é uma velocidade que poucas vezes você precisa disso, né? Acima de 45 km por hora, o auxílio dela começa a cair. Então você sente que você está fazendo muito mais força do que ela em altas velocidades. Como eu disse para vocês, eu senti isso em um treino, em uma galera muito forte, e eu não sei se é um ponto fraco ou se é até uma justiça com as pessoas que estavam ali no pelotão, né? Para você segurar essa velocidade, você vai ter que fazer força da sua perna mesmo. Ela reduz bastante o auxílio. A grande auxílio dela é até 30 km por hora. A partir disso daí, ela começa a cair o auxílio dela e acima de 43, 44, vai ser a hora que você vê, ela não está te ajudando praticamente nada, você sente que você está fazendo muita força. E um outro ponto, que não é um ponto fraco dessa bicicleta, é um ponto fraco de qualquer bicicleta dessa, é a questão de gerenciamento de autonomia, né? É uma questão, é um ponto de atenção que você, na hora de sair, você precisa saber qual é a quilometragem que você vai fazer, o ritmo que você vai fazer e mais ou menos se programar, porque se você pegar uma subida forte com essa bicicleta sem auxílio, ela é uma bicicleta pesada e aí vai ficar uma coisa desconfortável, né? Para quem quer uma bicicleta dessa, que é um conforto maior, se você pegar uma subida muito forte sem bateria, eu tenho certeza que você não vai ficar satisfeito nesse momento. Então, é um ponto assim, é uma desvantagem desse tipo de bicicleta, não dessa. É uma questão que ela tem mais peso, é uma bateria, um motor, e isso traz uma vantagem em diversos momentos,
mas ele exige que você faça um planejamento que você não faz num pedal normal com uma bicicleta que não é assistida. Você tem que estar sempre antenado, porque se você começar a cair na tentação de fazer muita força nas subidas, bater seus tempos muito fortemente, isso aí vai te causar um preço depois de ficar sem bateria ou ter que colocar ela numa configuração de pouquíssima potência. Então, é uma questão assim que provavelmente as bicicletas do futuro vão evoluir, mas assim, as atuais mais desenvolvidas como essa aqui, todas você vai ter que ter algum tipo de planejamento, de pensar qual é o pedal que você vai fazer, qual a distância e como é que você vai configurar a bicicleta para tirar o melhor dela sem você ficar na mão. Pessoal, então como eu comentei com vocês, ela tem esse aplicativo, o Mission Control. Esse aplicativo, ele é um aplicativo que é criptografado, né? Existe um local ali escondido na bicicleta que tem um código de acesso que você configura a bicicleta, né? E aí você tem o número de série, uma série de informações para você se conectar com essa bicicleta. Mas eu queria mostrar para vocês aqui algumas funções bem legais, né? Aqui, por exemplo, ele está falando que a bicicleta está com 93% de bateria, né? E você tem aqui opções de configurar a bicicleta, né? Como que funciona o modo econômico, como funciona, então você pode configurar qual o suporte que ela dá e qual a potência máxima, que é aquele nível 1, o nível 2 e o nível turbo, como que ele funcionaria. Você pode configurar aqui, que são aquelas configurações lá daquele nível 1, 2 e 3 que a gente estava comentando lá anteriormente. E o que significa isso? Pessoal, a potência máxima é a configuração do quanto da potência do motor você quer liberar para a bicicleta. Então, você quer que ela tenha um motor de 250 watts aproximadamente, né? Se você quer que ela tenha toda essa potência, você quer que ela só trabalhe com 60% disso, né? Você que configura aqui qual a potência que você quer liberar para a bicicleta. Obviamente, quanto menos potência você liberar, a máxima, mais autonomia você vai ter. O suporte é outra coisa. O suporte é o seguinte, é o quanto ela vai te ajudar. Então, se você colocar um suporte de 25%, ela aumenta a sua potência em 25% a mais do que aquilo que você está fazendo. Se você colocar em 50%, foi o que eu usei hoje. Hoje eu usei uma configuração assim, que eu liberei a potência total da bicicleta, mas eu coloquei ela com suporte de 50%. Então, quando eu colocava 100 watts, ela liberava 150. Quando eu colocava 200 watts, ela liberava 300 e assim sucessivamente. Então, você pode configurar isso, né, qual o suporte que você quer, nesses presets aqui, que é aquele que é o econômico, que é aquele de 1 pontinho só, os 2 e o turbo, que aí fica tudo no 100%, que é aquilo que eu comentei com vocês. E aqui tem uma coisa muito legal, que é o que a Specialized chamou de Smart Control. Isso aqui, gente, é a coisa mais incrível que tem. Então, a partir dos dados da bicicleta, você pode colocar a duração, a distância do pedal. Então, você vai fazer um pedal, sei lá, de 90 km, qual a elevação que vai ter, né? Por exemplo, um pedal de 85 km com 1.000 metros. E aí, qual é a capacidade que você quer que a bateria termine, né? E aí você vai determinar qual ele mesmo vai controlar qual é o suporte que ele vai dar para você. Então, no caso aqui, ele está configurando para 25% de suporte. Obviamente, você pode configurar isso aqui, ó, eu coloquei 15 km, ele já colocou com 800 metros, né? Vou colocar aqui sem altimetria, então ele já deixou o Smart Control passar para 100%. Então, isso aqui é sensacional. Você falar, eu vou fazer um pedal de, sei lá, de 70 km, vai subir 500 metros. Aí ela falou, ó, para você ainda chegar com 10% de bateria, você tem que usar só 40% de auxílio. E se eu falar que a bateria pode ir para o zero, na hora que a gente terminar esse pedal de 65 km, ele deixa eu ficar com 45%. Então, você pode, de acordo com o pedal que você vai fazer, você vai configurando isso
né? E ele tem aqui opções de você colocar a duração do pedal em tempo, distância e até frequência cardíaca. Mas aqui a frequência cardíaca eu teria que estar com o meu frequencímetro aqui, eu não estou com ele, mas eu acho que aqui dá para vocês entenderem muito bem o quanto incrível é essa bike, o quanto você consegue configurar ela, como que você consegue. E aqui você clica aqui no começar pedal e ela já começou já tem um mapinha aqui, né? E assim sucessivamente. E aí vai ter estatísticas, né? De duração do pedal, qual o suporte que ela está te dando, a velocidade, distância. Gente, olha, é uma bike que tem uma tecnologia muito, muito, muito legal, como eu disse para vocês. Para finalizar, qual o resumo que eu tenho dessa experiência? É uma bicicleta, se você é um ciclista que gosta de andar rápido, tem uma speed, ou uma gravel, ou uma mountain bike, assim, na minha opinião, seria uma segunda bicicleta ou terceira bicicleta. Eu não teria essa bicicleta como única bicicleta, porque eu consigo pedalar bem, tá? Eu consigo andar forte. Agora, eu gostaria muito de ter uma bicicleta dessa, por exemplo, para eu poder fazer alguns passeios, para poder de vez em quando fazer um treino nela, que ela é muito gostosa, mas muito gostosa mesmo. É, com certeza, a bicicleta mais gostosa de pedalar que eu já pedalei. Não tenho dúvida disso. Eu tenho uma speed muito dura, é uma bicicleta que bate bastante, né? Um quadro muito duro. Essa bicicleta já te dá um outro conforto, uma outra pegada muito mais gostosa. Então eu gostaria muito de ter uma bicicleta dessa, como uma bicicleta para eu andar, para minha namorada poder andar comigo, porque com essa bicicleta aqui, ela poderia andar comigo tranquilamente, né? Se eu colocar essa bicicleta com 70% de auxílio e eu tentar andar com ela, eu não vou conseguir subir com ela de jeito nenhum, como que ela consegue fazer força. Então é uma bicicleta que, se tiver como você ter para alguém te acompanhar, para um familiar seu, ou para pessoas que não tem mais essa pegada de fazer tanta força, é uma bicicleta incrível. Se você puder comprar uma bicicleta dessa e você quiser andar com grupos, você não tem condição de acompanhar, não tem como treinar, você não tem tempo para treinar, uma pessoa que trabalha muito, mas quer andar com um grupo de ciclistas, cara, essa bicicleta é para você. Essa bicicleta vai te colocar junto com as pessoas que andam bem. Agora, você tem que ter um pouco de humildade, não querer ficar lá, se você não ficar batendo as pessoas, largando elas para trás, você vai ser uma pessoa que vai ser meio detestada no grupo, né? Então, assim, é uma bicicleta para você ajudar as pessoas que sobraram, para você acompanhar, para você ir junto, não é para ficar, vamos pensar assim, humilhando ou fazendo chacota com as outras pessoas que não têm uma bicicleta assistida como essa. Então, se você gostaria de pedalar, gostaria de fazer na terra, ir em grupos que vão em cachoeiras, que vão fazer estradão, cara, essa bicicleta aqui é para você, ela é deliciosa de pedalar, mas para você que quer performance, ela é uma segunda bicicleta, porque você precisa continuar tendo aquela opção de fazer força só por você mesmo, sem assistência nenhuma. Eu acho que ela é uma segunda bicicleta, para o meu caso, para muitas pessoas uma primeira bicicleta, e para algumas pessoas também essa condição de auxiliar um pai que andar com um filho, né? Uma esposa que andar com o marido, ou vice-versa, às vezes a esposa que é forte, o marido não consegue acompanhar. Então ela oferece isso muito tranquilamente, é uma bicicleta muito fácil de pedalar, né? Ela não tem muita dificuldade, ela é bem firme, assim, bem equilibrada. Então, assim, eu vejo um resumo de uma bicicleta que, com certeza, no futuro, daqui 5 anos ou talvez menos, talvez um pouco mais, praticamente todas as bicicletas vão vir com algum tipo de assistência mecânica, eletrônica, no caso como essa aqui. Eu acredito que esse é o futuro. Talvez hoje ela seja uma bicicleta que ainda está meio com nicho, é um valor um pouco elevado,
mas é uma bicicleta que eu recomendo. Quem puder ter, quem tem condição de ter, é um investimento excelente, excelente mesmo. Para quem ainda não tem ainda condição, é uma bicicleta para se pensar, para às vezes se poupar, para ter, que é uma coisa deliciosa, é uma bicicleta que vale a pena experimentar, que eu realmente recomendo. Definitivamente eu teria uma bicicleta dessas se eu tivesse condições de comprar agora, e quando eu tiver, provavelmente eu vou ter. Então é isso.